Olá, a UATV está de volta com mais notícias sobre a Ucrânia. Inscreva-se para não perder as próximas edições. Hoje, 26 de fevereiro, você vai ouvir mais sobre os seguintes temas. A primeira fábrica ucraniana de drones começa a operar no Reino Unido. Como a Ucrânia reduziu o potencial militar da Rússia na Crimeia ocupada. Os Estados Unidos não votaram a favor de uma paz duradoura na Ucrânia. 10.000 drones russos foram destruídos literalmente em apenas alguns minutos. Operadores de drones da unidade Ptashka Drones, da 80ª Brigada Aerotransportada Separada, mostraram os resultados após atingir um grande armazém que continha equipamentos e drones inimigos na região russa de Kursk. As imagens publicadas mostram as consequências do ataque ao edifício e a detonação. O armazém russo foi reduzido a cinzas. Em uma série de ataques de alta precisão, as forças de sistemas não tripulados neutralizaram com sucesso vários ativos militares russos. Na região de Zaporizhia, os pilotos conhecidos como pássaros de Madjar localizaram e destruíram um sistema de foguetes múltiplos Uragan em sua posição de lançamento. Na região de Donetsk, a brigada identificou e eliminou um sistema de mísseis antiaéreos Buk M1. Os ataques também se estenderam à Crimeia ocupada. Os pilotos atingiram um sistema de defesa aérea Panzer AC-1 e neutralizaram uma estação de radar Malakit. As forças de sistemas não tripulados enfatizam que a identificação e desativação das redes de defesa aérea inimigas de longo e médio e curto alcance continua sendo uma prioridade estratégica máxima. A Rússia realizou um ataque combinado em grande escala em toda a Ucrânia, com explosões registradas nas regiões de Kharkiv, Zaporizhia, Vinnytsia, Poltava, Chernihiv, Kirovograd e na capital, Kyiv. Durante a noite, as forças russas lançaram impressionantes 459 alvos aéreos contra cidades ucranianas. O ataque incluiu 280 drones Shahed, além de diversos tipos de mísseis, incluindo o hipersônico Zircon e o balístico Iskander. As forças ucranianas de defesa aérea interceptaram com sucesso 406 desses alvos. O presidente Zelensky afirmou que a elevada taxa de interceptação foi possível graças à entrega oportuna de mísseis de defesa aérea por parceiros internacionais. A maioria dos mísseis lançados hoje foi interceptada com sucesso graças à rápida entrega, por parte de nossos parceiros, de parte dos mísseis de defesa aérea acordados na recente reunião de Ramstein. Infelizmente, também houve impactos. Isso significa que devemos continuar trabalhando de forma ainda mais ativa. O frio ainda não passou completamente e mísseis de defesa aérea são necessários a cada dia, enquanto a Rússia continua suas tentativas de destruir nosso sistema energético. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Na rede social X. A primeira fábrica ucraniana de drones começou a operar no Reino Unido. Segundo o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzhny, a instalação é um complexo de fabricação de sistemas aéreos não tripulados que se mostraram eficazes em guerras de alta tecnologia. Ele acrescentou que o centro de expertise em engenharia permanecerá na Ucrânia, enquanto a produção será integrada ao setor de defesa britânico. A Ucrânia luta em condições de ataques constantes de mísseis, destruição de infraestrutura e ameaças à produção. E nossos engenheiros desenvolvem soluções que nascem diretamente da experiência de linha de frente. Eles aprimoram sistemas não com base em pesquisas teóricas, mas nos resultados de aplicações reais em combate. Estamos criando uma nova qualidade de parceria, na qual os aliados não apenas se apoiam mutuamente, mas também formam uma base comum de segurança industrial. Valery Zaluzhny, embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Na rede social X. Há exatos 12 anos, a Rússia iniciou a ocupação do território ucraniano, começando pela península da Crimeia. Ao longo desse tempo, a Rússia transformou a Crimeia de um dos principais destinos turísticos em uma enorme base militar. Moscou instalou sistemas avançados de defesa antiaérea, forças aéreas e navais, além de milhares de soldados na península. Como resultado, a Crimeia tornou-se uma plataforma de lançamento para agressões contra o território continental da Ucrânia e uma ameaça constante a toda a região do Mar Negro. No entanto, apesar dos esforços do Kremlin para transformar a península em uma fortaleza inexpugnável, a Ucrânia tem conseguido degradar com sucesso o potencial militar da Rússia em todo o território ocupado. Mais detalhes na próxima matéria.
Após a ocupação da Crimeia, a Rússia reforçou significativamente sua presença militar na península, mobilizando armamentos pesados, a frota, sistemas de defesa antiaérea e, nos últimos anos, lançadores de drones de ataque. Segundo a OTAN e analistas ocidentais, a Crimeia tornou-se uma fortaleza, com mais de 200 instalações militares, incluindo bases da frota do Mar Negro, bases aéreas e depósitos de munição. Os sistemas russos de defesa antiaérea S-400 e S-500 cobrem uma parte significativa do Mar Negro. Desde os primeiros dias da invasão em larga escala, o território da Crimeia tornou-se um centro logístico militar para a Rússia, por meio do qual avança sobre o território continental da Ucrânia, ocupa suas regiões e abastece suas tropas na frente sul. O número de operações bem-sucedidas realizadas pelas forças de defesa da Ucrânia para desmilitarizar a península da Crimeia nos últimos 4 anos já chega a centenas. Uma das mais recentes foi realizada na noite de 25 de fevereiro. Unidades de ataque de médio alcance atingiram com êxito posições da defesa antiaérea das tropas russas na Crimeia. Em particular, as forças de operações especiais confirmaram a destruição de um lançador, de uma estação de radar e de elementos auxiliares do sistema S-400, avaliados em $1 bilhão. Além disso, as forças de operações especiais das Forças Armadas da Ucrânia atingiram um sistema Pantsir S-1, que protegia instalações estratégicas e posições da defesa antiaérea russa contra drones e mísseis. Durante a noite de 21 de fevereiro, na Crimeia temporariamente ocupada, nas proximidades da cidade de Inkerman, 2 navios patrulha de fronteira inimigos do projeto 22.460 Okhotnik foram atingidos. Os impactos foram confirmados. A extensão dos danos está sendo apurada. Na cidade de Yevpatoria, no território da fábrica de reparos aeronáuticos de Yevpatoria, 2 aeronaves B-12 foram atingidas. Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. No Telegram. Estas imagens capturam o momento da destruição de uma embarcação russa de alta velocidade do tipo KS-700 e um Tunet, utilizando o drone naval ucraniano Magura V5. Segundo a inteligência ucraniana, especialistas internacionais reconheceram a mais recente plataforma de ataque Magura V5 como um drone eficaz na guerra da Rússia contra a Ucrânia. No total, com a ajuda desses drones navais de fabricação ucraniana, 18 embarcações do país agressor foram atingidas com sucesso, das quais 9 foram destruídas. Além disso, em 2024, o drone naval Sea Baby, das Forças de Defesa, destruiu uma das plataformas de gás no Mar Negro. No local, os ocupantes mantinham equipamentos técnicos de reconhecimento e até 40 militares. As forças de defesa da Ucrânia, representadas pela inteligência ucraniana, pelo Serviço de Segurança, pelas forças de sistemas não tripulados, pela aviação e pela defesa antiaérea, e construídas naturalmente sobre a base da Marinha da Ucrânia, não apenas superaram efetivamente a frota russa do Mar Negro, como reduziram seu valor militar praticamente a zero em um teatro marítimo que, em princípio, não é muito amplo como o Mar Negro. Trata-se de um desenvolvimento importante e singular, que está obrigando estrategistas e profissionais navais em todo o mundo a reconsiderar seriamente seus pressupostos. A destruição da frota russa do Mar Negro não é apenas um resultado militar estratégico, mas também um fato geopolítico. Andriy Klimenko, chefe do Grupo de Monitoramento de Pesquisa Estratégica do Mar Negro e do Báltico, em entrevista ao Crimea.realities. Em maio de 2025, a Ucrânia apresentou publicamente pela primeira vez a série de drones navais de ataque Magura. Trata-se da mais recente arma tecnológica graças à qual os combatentes da Unidade Especial Grupo 13 da inteligência ucraniana conseguiram reverter a situação no Mar Negro em favor da Ucrânia. Ao longo de 2 anos de emprego em combate de diversas modificações do drone Magura, especialistas da inteligência militar atingiram, no total, 17 alvos marítimos e aéreos do Estado agressor Rússia, destruindo completamente 15 deles. A primeira missão que foi concluída com êxito consistiu no bloqueio total da frota do Mar Negro. Ela está completamente inoperante, e gradualmente assumiremos o controle do espaço aéreo sobre as águas do Mar Negro. Passo a passo, estamos assumindo o controle não apenas do mar, mas também do ar. Os alvos das Forças Armadas da Ucrânia na Crimeia temporariamente ocupada incluíram diversas instalações militares, postos de comando, depósitos de munição, sistemas de defesa antiaérea e refinarias de petróleo. Isso complicou significativamente a logística, reduziu a frequência de ataques aéreos e enfraqueceu o controle da Rússia sobre as águas do Mar Negro. Recentemente, o ministro da Defesa da Suécia, Paul Jonsson, declarou que seu país está pronto
pronto para apoiar a Ucrânia na restauração de sua integridade territorial. Deixo aos ucranianos a definição do que significa vitória. Se quiserem recuperar todo o território ucraniano, incluindo a Crimeia, nós os apoiaremos nisso. E, se desejarem avançar com negociações, como tem sinalizado, também os apoiaremos nesse sentido. É por isso que reforçamos nosso apoio à Ucrânia, para que possa conduzir tais negociações a partir de uma posição de força. Paul Jonsson, ministro da Defesa da Suécia, em entrevista ao Rzeczpospolita. Segundo analistas, com o apoio de parceiros, ataques de precisão contra infraestruturas militares e as mais recentes tecnologias navais, a Crimeia está gradualmente deixando de ser um posto avançado ofensivo russo para se transformar em uma zona de risco constante para os militares russos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que deseja encerrar a guerra com a Rússia o mais rápido possível. A informação foi divulgada pelo Axios, citando um funcionário ucraniano e outras 2 fontes informadas. 3 interlocutores afirmaram que a conversa telefônica entre Trump e Zelensky, ocorrida em 25 de fevereiro, foi muito amistosa e positiva. Segundo esses interlocutores, Zelensky agradeceu a Trump por toda a ajuda e disse que apenas ele poderia obrigar o líder do Kremlin, Vladimir Putin, a encerrar a guerra. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacou que o conflito não possui solução militar e será, em última instância, resolvido por meio de negociações. Ao mesmo tempo, Rubio reconheceu que a paciência de Trump não é infinita, mas se recusou a prever exatamente quando a Casa Branca poderia mudar sua abordagem. Segundo Rubio, o presidente dos Estados Unidos está profundamente desapontado com a continuidade da guerra, chamando-a como sem sentido e estúpida. Ele observou que entre 7 e 8 mil soldados morrem na linha de frente a cada semana e a destruição na Ucrânia aumenta diariamente, o que terá consequências por várias gerações. Comentando sobre a responsabilidade de Moscou pelos ataques à infraestrutura civil, Rubio afirmou que foi justamente graças ao apoio dos Estados Unidos que a Ucrânia pode continuar sua defesa. Ele mencionou a ajuda militar americana, o apoio da inteligência e as sanções contra a Rússia, lembrando-os de uma forma que alguns poderiam considerar controversa. Não fornecemos armas à Rússia, fornecemos armas à Ucrânia. Não sancionamos a Ucrânia, sancionamos a Rússia. Ao mesmo tempo, nos encontramos em uma posição única, provavelmente como a única nação no mundo capaz de levar os 2 lados a discutir a possibilidade de encerrar esta guerra por meio de termos negociados. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se abstiveram durante a votação na ONU sobre a resolução a favor da paz na Ucrânia, enquanto 107 países aprovaram a resolução. A abstenção dos Estados Unidos gerou críticas por parte do ex-enviado do presidente dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg. A ONU votou a favor de uma paz duradoura na Ucrânia, e nós nos abstivemos. Julguem por si mesmos. A Federação Russa foi contra essa declaração. Será que 4 anos de guerra não são suficientes? Será que o desaparecimento de crianças, os ataques às cidades e o assassinato de pessoas inocentes não são suficientes? Isso não é um acordo comercial. É guerra. Keith Kellogg, ex-enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia, na rede social X. Segundo a vice-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Tammy Bruce, a resolução, cito, contém formulações que provavelmente afastariam as negociações em curso, informa a Bloomberg. No entanto, como podemos ver, até agora as negociações não produziram resultados e o ex-representante especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Walker, se pronunciou de forma clara sobre as medidas concretas que a administração americana pode adotar em meio à incerteza diplomática. Devemos garantir que haja certeza na mente de Putin que o fluxo de armas e munições para a Ucrânia continuará sem restrições pelo tempo que pudermos prever. Atualmente, especialmente no último ano, tem sido instável, sem certeza sobre o que está acontecendo. E as restrições da era Biden, quanto ao uso de armas de longo alcance, não usar armas americanas para atingir o interior profundo da Rússia, são um grande erro. Portanto, se fizermos essas 2 coisas, cortar o financiamento e deixar claro que armas e munições estarão disponíveis, incluindo a capacidade da Ucrânia de disparar a longo alcance, para que possam destruir fábricas de mísseis, fábricas de drones e depósitos de combustível. Essas são as medidas que, na minha opinião, farão diferença.
Assim encerramos a edição de hoje. E na sua opinião, o que é mais eficaz? Negociações ou ataques de longo alcance? Escreva nos comentários. E se achou as informações de hoje interessantes, inscreva-se no nosso canal. Até amanhã.